5h33, 27 graus 3 décimos a temperatura, o estúdio aberto no ar. Né? Obrigado ao recado dos ouvintes participando pelo 99787885, né? Recados, inclusive pedindo informações e dizendo, ó, o governador passou pelo centro, vindo em direção à Rádio Independente. Está aqui o vice-governador do estado, Gabriel Souza, do MDB. Prazer em conversar com o senhor, como está? Tudo bom, vice-governador? Tudo bem, Joel. Muito feliz de estar aqui na Rádio Independente, fazendo um giro aqui na região do Vale do Taquari, em especial no entorno de Lajeado. Aqui, já fui em Estrela, na Nova Ponte, lá em plena sondagem, já serviços preparatórios para iniciar a obra em abril. Vamos logo mais a Cruzeiro do Sul para inaugurar uma nova ala lá do hospital local, que vai... Hospital São Gabriel, né? Inclusive meu xará, o hospital, né? É. O Hospital São Gabriel, que vai dar uma outra capacidade resolutiva para o hospital, para salvar vidas, melhorar o atendimento. Então, muitas coisas boas aqui para a região. O Rio Grande está diferente, né? Com muitas obras, muitas coisas estão acontecendo e outras tantas ainda que precisamos fazer, sei disso, né? Não se faz tudo, né? Infelizmente, num determinado período de tempo, e talvez nunca se faça tudo, né? Sempre haverá, porque toda vez que tu resolve uma demanda, vem a demanda seguinte, é assim mesmo, né? Que bom Países que é do primeiro assim. mundo também lutam por isso, né? Claro. Melhorar, exatamente. inclusive, aquilo que já tem. Exatamente, manter as conquistas, né, que é a primeira coisa que se faz, para não ter retrocesso, que é muito que nós vamos discutir na eleição, né, não permitir retrocessos aí, que vão ser certamente defendidos aí pelos meus adversários, mas também já apontando para o futuro, pensar no futuro, falar sobre o futuro, porque o que está feito, já está incorporado na vida das pessoas, agora precisamos fazer mais coisas, né, e esse é sempre um desafio. Sobre a ponte entre Cruzeiro do Sul e Estrela, o Vale do Taquari muitas vezes lutou por mais pontes. Similar ao que acontece, por exemplo, em Blumenau, que tem 5 pontes, não todas elas para carga pesada, mas que desafoga o trânsito. A importância dessa ponte, não só para o Vale do Taquari, mas para o estado. O senhor esteve visitando, está andando bem de acordo com o cronograma, não? Sim, está 100% em dia, não tem um dia de atraso no cronograma. Claro que uma ponte dessa demanda uma série de estudos prévios, não é contratar e sair fazendo uma ponte. Essa ponte é a maior obra rodoviária de pontes que é no Rio Grande do Sul da história. Não existe algo maior do que ela. Né? Existe uma ponte só mais longa que ela no vão. Não é a ponte que liga, por exemplo, o Rio Uruguai, lá em São Borja, ou em Uruguaiana. Não, essa é menor. A ponte maior em distância é de Rosário do Sul, que foi feita anos atrás, só que é uma ponte baixa, não é preparada para enchente, que lá não é o caso. Aqui nós vamos ter uma ponte tão alta que vai estar 2 metros acima da cota da inundação de 2024. O engenheiro está me explicando lá que os testes, estão fazendo teste de estaca, quem passar por lá vai ver algumas estacas. Uhum. A sondagem, né? Para fazer a sondagem, na verdade, a sondagem do solo, que tem muito seixo ali, né, que é um solo complexo. Então tem que ter muita segurança na área a parte estrutural. Por quê? Porque tu tem todo o volume de veículos de carga de passeio que vai passar por cima, mas tu tem também, eventualmente, pressão de águas e enchentes. Então o teste que a literatura recomenda é tem que aguentar 150 toneladas de pressão. Nós estamos fazendo um teste de 300 toneladas. Então é uma obra realmente vultuosa, uma das maiores pontes do Brasil, certamente, em robustez, preparada para enchentes, que nós vamos ter aqui no Vale do Taquari. E claro, 99,9999% do tempo, felizmente, não tem enchente, né? Então a gente precisa ter uma ponte funcional que vai ajudar a desenvolver a região e tal. Então a nossa expectativa é que em abril as obras, provavelmente dito, comecem, né? Está tudo dentro do cronograma, o cronograma apertado, mas está com muito afinco ali sendo realizado e eu estou muito contente com o que eu vi ali hoje na vistoria. Eu gosto de vistoriar porque a gente tem que saber em loco o que está acontecendo, falar com o engenheiro que está lá na obra, né, ver ali se está mobilizado mesmo as equipes e está tudo nesse sentido aí, encaminhando para a gente poder entregar no prazo. Já o senhor esteve muito envolvido com a enchente, né? Várias vezes esteve aqui no Vale e se pronunciou a respeito disso, a preocupação com o senhor, com o Estado, né, de um todo. E amanhã vai ter uma importante reunião em Lajeado, para falar sobre isso, inclusive. Como o Estado está se preparando para possível, né, desastre natural, não só pela água, né, que é um grande problema que nós temos aqui no Vale, mas de maneira geral. Tanto é que tem estações sendo instaladas em todo o Estado, inclusive também aqui em Lajeado, para que a gente possa monitorar. O Estado preocupado com isso também. Assim, nós temos uma Secretaria da Reconstrução do Estado que basicamente trabalha em conjunto com as outras secretarias sobre isso, né? Realmente muitas coisas estão sendo feitas, né? Vou dizer algumas delas, né? Planos diretores, para mudar os planos diretores de municípios atingidos.
O Estado está investindo mais de 3 milhões de reais, contratamos a Univates, para poder fazer uma atualização desses planos diretores, mudando, eventualmente, áreas de risco para áreas seguras, né? Já planejando a mudança das cidades, evitando construções em áreas de risco, tendo áreas esponja, que é aquela área que nem nós vamos fazer aqui em Cruzeiro do Sul, Parque, que vai ser uma área esponja também. Né? Para absorver a água. Porque quando tu tem casas, pavimento, a água não infiltra ou infiltra com mais dificuldade. Então, o que tu precisa ter é áreas onde sabidamente são alagáveis, áreas de alague, não ter construções. Vou te dar um exemplo, quem conhece Porto Alegre, o Marinha do Brasil, o Parque Marinha do Brasil, é uma área de esponja, né? É isso que a gente está querendo dizer, porque ela é um gramado próximo ao Rio Guaíba. Então, quando o Guaíba sobe, encontra a Avenida Beira-Rio, logo em seguida o Parque Marinha do Brasil. E na Avenida Beira-Rio tem asfalto, óbvio, não vai infiltrar, mas lá no parque já tem grama e encharca ali o solo até a sua capacidade de filtragem da água. Enquanto assim não tem água, a população pode utilizar como um parque. E quando 99,9999% do tempo não tem água, é um parque. Né? É isso que a gente precisa fazer também aqui no Vale do Taquari em alguns lugares. No desassorear, nós estamos desassoreando o Rio Taquari. No Vale do Taquari, no percurso do Rio Taquari, foram 60 milhões de reais. Né? 60 milhões de reais e outros córregos, riachos, etc., em vários municípios aqui, não? São 32 municípios que receberam recurso para isso. Nós estamos fazendo também a batimetria do Rio Taquari, que é 11 milhões e meio de reais, para mapear o fundo do rio. Nunca teve batimetria no Rio Taquari na história. Então nós estamos mapeando. Lá no Rio Guaíba foi na década de 60 a última batimetria. Muito tempo, hein? Muito tempo. Então estamos investindo 1 bilhão e 300 milhões de reais entre batimetria, dragagem e desassoreamento, exatamente para, no caso dos grandes rios, como é o caso do Taquari, tem que conhecer o fundo do rio para a gente entender se houve movimentação de sedimento, onde tem que tirar, tal. Aí depois entra com o desassoreamento, para não desassorear a moda louco, né, e sem condições de entender onde tem que desassorear, até porque é recurso público, não posso ficar desassoreando em áreas que não precisam, né, eventualmente. Então ali tu tem que conhecer o fundo do rio e só com a batimetria para fazer isso. Além disso, estamos com ginásios multiuso de apoio humanitário, em especial Arroio do Meio e Mussum, já ginásios preparados para que se tornem abrigos também, com capacidade de chuveiros, de espaços modulares para receber famílias em caso de catástrofes. Vamos ter uma sede regional da Defesa Civil em Lajeado robusta, vai ser uma sede bonita, com automóveis 4x4, embarcações, heliponto, né, para a gente, na época lá das enchentes, eu fiquei aqui 15 dias em 2023 e fiquei mais do que isso em 2024, né, aqui na região. Fiquei morando aqui em Lajeado, inclusive, né, em 2023 eu me mudei para cá, por 3 semanas mais ou menos, que foi quando eu fiquei coordenando o trabalho do governo do estado na recente de 2023. Em 24 eu fiquei em Santa Cruz do Sul, mas vinha muito a Lajeado. E eu me lembro que nós usávamos a Univates e usávamos também o parque, tem um ginásio de esportes aqui que nós usávamos. Do Claudião? Acho que é isso. Ou o Parque do Imigrante. Não, do Imigrante. Parque do Imigrante, que é aqui do outro lado da rua. A gente usava o Parque do Imigrante para poder botar mantimentos e tal. Que tinha 9 aeronaves durante a enchente de 2024. A gente coordenava aquelas aeronaves, privadas e públicas, né? Inclusive de outros estados que vieram para cá. Então, basicamente, a gente vai ter uma base da Defesa Civil aqui em Lajeado para isso, né? Dedicada, vai ter sala de situação, tudo que tem em Porto Alegre, que a gente tem na sala de situação de Porto Alegre, vai ter aqui também um investimento de 4 milhões e 200 mil reais. Já temos a empresa credenciada para fazer a obra, que está fazendo o orçamento e a matriz de riscos para a gente começar a obra ainda esse ano. E, além disso, uma série de outras questões aí, reconstruindo escolas que foram atingidas, a saúde, também nós estamos botando aqui 30 milhões de reais entre o Bruno Born, o Hospital Beneficente Santa Terezinha Encantado, o Hospital Estrela em Estrela, né, isso só para fins da questão de resiliência, que o Bruno Born a água quase atingiu o Bruno Born ali, né, no térreo e tal. Foi um susto, porque a água veio subindo, né, e aí sacos de areia foram colocados e tem equipamentos no Hospital Bruno Born que não podem ser retirados, né, foram colocados com guindaste e não tinha como tirar. Sim, então foi uma preocupação muito grande. Ressonância magnética, mas ele vai tirar a ressonância, tem que quebrar equipamento a sala caríssimo, né? De 3, 4 milhões de reais de equipamento. Então, também com obras de resiliência ali nesse hospital, entre outras questões aí, nós estamos aumentando ali agora a capacidade de atendimento do São Gabriel, né, em Cruzeiro do Sul, e outras coisas ali em Mussum, Encantado, Arroio do Meio, Casas Populares. O Estado, sabe quando é que fez a última vez Casa Popular? No final da década de 90.
Tinha a antiga Coab, que foi extinta, né, no início dos anos 2000, a Companhia de Habitação do Estado. Depois foi extinta e nunca mais teve casa popular, nenhuma casa, nenhum tijolo. Né? Então a gente voltou a fazer, ainda no governo anterior, o governador Eduardo Leite. Temos 2 programas de casas populares, né, voltados para construir a casa, compra o terreno, apropria, faz todo o procedimento de urbanização, constrói a casa. E tem também o Porta de Entrada, que paga R$20 mil, ajudando o cidadão, que vai financiar o Minha Casa Minha Vida, programa federal, com financiamento. Tem que dar X% do imóvel, do valor do imóvel na entrada. As pessoas muitas vezes não têm o dinheiro. Não tem. O Essa Estado é uma reclamação. paga R$20 mil para a pessoa ter dinheiro para entrar. Paga direto para a Caixa Econômica Federal. Para auxiliar. Basicamente o Estado quita a entrada do imóvel. Né? Então, é uma política habitacional. Tudo isso, Joel, quero te dizer o seguinte, dizer para os ouvintes, só é possível devido a colocar as contas em dia. Né? Antigamente, você se lembra, a Brigada Militar andava de Corsa Classic, de Celta 1.0, hoje só anda de carro semi-blindado, caminhonete 4x4, né? Assim como as forças policiais todas elas, Polícia Civil, Polícia Penal, IGP, etc. Tudo isso com dinheiro em caixa. Né? A gente fez um processo desde o governo Sartori, durante os 2 governos do Eduardo. Eu era líder do governo Sartori, presidente da Assembleia Legislativa no primeiro governo do Eduardo e agora vice-governador do Estado. Então, basicamente é o seguinte, eu acompanhei desde o primeiro dia. O Sartori assume o governo, depois o Tarso, com a despesa acima da arrecadação, aumento de gastos impagáveis, faltou dinheiro. Faltou dinheiro para tudo. Nós devia para os hospitais, devia para os servidores, não tinha dinheiro para fazer obra, etc. Então, agora, depois de ter colocado as contas em dia, tu tem 2 impactos. Primeiro, volta do investimento público. É que nem a nossa vida pessoal, né? Nosso orçamento doméstico, tu não tem controle das tuas contas, às vezes dá um perrengue, às vezes, enfim, falta grana e tal. Então o pai, a mãe de família está sempre cuidando ali para cuidar de quem a gente ama, na verdade. Eu tenho uma filha de 8 anos, adora, eu tenho que dizer não para ela, com dor no coração muitas vezes, para administrar, eu e a minha esposa, o orçamento doméstico. Assim como também nas empresas, nas propriedades rurais, acontece a mesma coisa. No caso dos governos, não é muito diferente, é mais complexo, mas não é tão diferente assim. Então, a gente teve que fazer reformas, né, concessões, privatizações, diminuímos o tamanho da máquina pública em áreas onde podia acontecer, mantivemos a força do Estado onde a gente precisa estar, segurança pública, queda de praticamente todos os índices de criminalidade, na saúde já investimos R$1 bilhão e 200 milhões em compra de equipamentos e melhorias estruturais dos hospitais, na educação vamos fechar R$1 bilhão investidos em obras em 1.000 escolas, com a média de R$1 milhão por escola. Vai ter muita escola aí com muita obra, já tem muita escola com muita obra, e claro que tem outras tantas que ainda precisam fazer a obra. Não estou dizendo, não está tudo perfeito, né? Mas agora com as bases constituídas a gente consegue planejar o futuro melhor. O que nós não podemos permitir é retrocesso sobre essas bases, né? Esses avanços, que basicamente eu vejo meus adversários batendo muito, né, na agenda que nós fizemos, e significa então que vão acabar desmontando tudo aquilo que construímos, e isso significaria um retrocesso enorme. Vice-governador, tem vários casos, né? A gente, quando anunciou que o senhor viria aqui, algumas perguntas, elogios também é muito importante, mas tem uma situação, por exemplo, o leilão do Bloco 2 de concessão das rodovias, né? Que acontece no dia 13 de março, em São Paulo. Como está essa situação aqui para o nosso estado, para o Vale do Taquari? É uma situação fundamental, né? Porque, veja bem, eu compreendo, né, a resistência de muitos, é legítimo, democrático, né, você diz, eu não quero naturalmente pagar pedágio, eu não quero pagar IPTU, não quero pagar IPVA, não quero pagar nada, né, evidente, ninguém quer pagar, né, e está certo, está correto, né, o nome do tributo chama-se imposto e não voluntário, né, não é verdade? Porque o imposto é obrigatório para financiar a máquina pública, só que no nosso país, infelizmente, e no mundo inteiro é assim também, se tu vai nos Estados Unidos, tu vai na Europa, tu vai em países da Ásia, países de primeiro mundo, eles invariavelmente utilizam o modelo de concessões. Por quê? Porque a capacidade do Estado lato sensu, né, o poder público, poder investir no nível que se necessita é ínfima. Vamos pegar o caso da EGR aqui, que é uma coisa ridícula, vamos ser francos aqui, vamos falar o bom português, me perdoe, que não é do meu feitio, não é ser tão contundente assim, para falar das próprias questões do Estado, em que pese sempre com firmeza, mas a verdade é o seguinte, quando é que o Estado ele concede rodovias? Quando ele diz o seguinte, eu não tenho dinheiro para fazer os investimentos, eu preciso de um parceiro que tenha o recurso para fazê-los em meu lugar, cobrando para tanto uma tarifa, que é a tarifa do pedágio. Isso vai melhorar a capacidade logística do território, porque é óbvio que o que custa mais no frete não é o pedágio, o que custa mais no frete é a estrada ruim.
né? A estrada ruim, a estrada que não está duplicada, a estrada com eventualmente falta de manutenção, mas principalmente no Rio Grande do Sul, a ausência de duplicações, né? Em 40 anos, o DAIR fez, aliás, em 50 anos, o DAIR fez 40 quilômetros de duplicação. Isso é ridículo. Esse é o número. Mas vou te dizer mais um número pior do que esse. A EGR, em 10 anos, fez 6, 7, máximo 8 quilômetros de duplicação. É isso. É pouquíssimo. Ridículo. Não é pouquíssimo. Isso é ridículo. Não é pouquíssimo é outra coisa. Isso é ridículo. Vou dizer mais uma. O Estado do Rio Grande do Sul é o único lugar do mundo, exceto o país comunista, que criou uma estatal, que é a EGR, para cuidar das suas próprias estradas. Então, por que não ele mesmo cuida? Ele passa para a EGR, que é uma concessionária pública de rodovias, que só tem no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Me diz outro estado que tem uma concessionária pública de rodovia. Não tem. Por que o PT não faz isso a nível federal? O PT é a favor do Estado grande, a esquerda é a favor do Estado grande. Por que eles não fazem? Estão fazendo 16 leilões de concessão. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, a 290. O Lula prometeu entregar até o final do seu governo com recursos do Tesouro da União. Não vai ficar pronta de novo. Mais um governo sem duplicar 290 ali, quem sai de Porto Alegre em direção à Uruguaiana, né? Que é uma estrada que liga para a Argentina, fundamental. Então, estamos há décadas esperando a duplicação. A BR-116 também, que até hoje não terminou, né? Bom, então, eles estão concedendo aqui no Rio Grande do Sul, né, o Bolsonaro fez 6 leilões de rodovias, o Lula está fazendo 16. Apesar que, entendo tudo, o ouvinte também deve entender, porque é melhor pagar estar numa rodovia boa do que numa ruim. Mas a Assembleia Legislativa tem feito, né, audiências públicas, inclusive fez semana passada, se não me engano, aqui em Lajeado. Como o senhor vê isso? Como o governo vê isso? Pessoal, eu fui presidente da Assembleia Legislativa no mandato passado, agora não faz 20 anos que tu foi presidente. Não, eu tenho 42, não, eu fui deputado com 30, era o mais jovem da legislatura, e fui o líder do governo da Assembleia, do governo do Estado na Assembleia no primeiro mandato que eu tive. Depois, no segundo mandato, que foi o último, eu fui presidente da Assembleia. Então, se tem alguém que respeita a Assembleia Legislativa, gosta da Assembleia, respeita os deputados, sou eu, sem nenhuma dúvida. Acho super importante para o Legislativo, do mundo inteiro, né? No mundo inteiro é fundamental para a democracia. Agora, tem um detalhe, vamos ser francos. Qual é o objeto dessa CPI? Investigar o que, cara pálida? Não tem objeto a CPI. A CPI é um palco político numa coligação entre a esquerda e a direita. Aliás, eles acabaram com a polarização na CPI, né? Você não nota? Só assistir uma sessão da CPI, não tem briga do PT e do PL. É o único lugar do Brasil que não tem briga do PT e do PL. Eles estão juntos. Fazem um levanta para o outro chutar, né? Ele deixou o PL ser presidente, para o outro o PT ser eleito relator com os votos da direita. É isso, essa é a verdade. Né? Estão juntos, exatamente. Me surpreende muito, né? A esquerda não ser favorável a concessões, até é um pouco do ideário da esquerda mesmo, como falei. Foram eles que criaram a EGR, que foi o governo Tarso que criou, que é o único lugar do mundo, exceto Cuba, Coreia do Norte e China, onde tudo é do Estado. Aí, claro, até as concessionárias, digamos, são do Estado. Na China, por exemplo, tem pedágio. Né? Eu já fui na China, tem pedágio, tem concessionária. Só que 51% da empresa é pública. Então, lá tem empresa pública de concessões. Aqui no Brasil não existe. Existe uma empresa de economia mista no Mato Grosso do Sul, que eles estão terminando de privatizar agora, aliás, o Mato Grosso, não do Sul, que o governo do estado está vendendo essas ações públicas na Bolsa para acabar também com a participação pública na companhia. Mas não é 100% pública. É o único lugar que é 100% pública no Rio Grande do Sul. Então o PT ser contra concessões, em que pese o Lula está fazendo 16 leilões, sendo que 2 deles aqui no Rio Grande do Sul, é uma incoerência entre eles e o seu próprio governo, mas não é uma incoerência do ponto de vista do seu ideário, que defende um Estado grande, um Estado dono de tudo. O Estado comunista, socialista, é assim mesmo. Agora, a direita ser contra concessões é um negócio fantástico. É o único partido que se diz liberal no mundo que é contra concessões. Pode procurar à vontade no Google e não vai encontrar nenhum, certo? Porque de liberal não tem nada, né? O liberalismo é uma filosofia política que diz que o Estado tem que ser menor. Logo, não é a favor de uma estatal que seja concessionária de rodovia. Porque se fosse tão bom assim, estava tudo bem, né? Nós estamos há uma década com a EGR aí, ela custa 30 milhões de reais por ano de largado, a obra a porta dela no início do ano vai me custar 30 milhões, que é dinheiro que sai do pedágio. Basicamente, você que paga pedágio para a EGR, está pagando a folha de pagamento da empresa e o custo da empresa, certo? Porque nem a manutenção ela consegue fazer direito, não é verdade? Então não funciona esse modelo não funciona. E quando faz, dura 30 dias, tem buraco novamente, né? Agora, os últimos tempos até melhorou. Porque baixa a qualidade. E veja, o nosso governo, o governo anterior, o outro governo, o governo Tarso, ninguém conseguiu fazer. Por quê, Joel? Por causa do modelo. O modelo não funciona.
Para comprar um maço de papel na administração pública, que eu estou segurando aqui, você tem que fazer uma licitação. Né? Então, a empresa pública ela é regida pelo direito público, pelas leis brasileiras que mandam todo aquele dinheiro público, então tem que ter controle. A empresa privada, que é a Rádio Independente, é uma concessão pública também, o senhor sabe, né? Concessão pública federal, inclusive. Qualquer rádio no Brasil, ela é uma concessão, a televisão é uma concessão, exatamente. Então, é uma concessão pública. Né? Na TVE, lá na Rádio Cultura, Piratini Cultura, que são públicas, eles também são concessionárias públicas, só que são empresas públicas. Então, para comprar um microfone novo para a rádio, eu tenho que licitar. Eu demoro 90, 120 dias. Aqui na Rádio Independente, é só o departamento financeiro autorizar. O Bruneto diz que sim. Compra, o Bruneto diz que sim, compra no Mercado Livre o microfone em 10 dias, uma semana, nem isso. Hoje em dia, às vezes até no mesmo dia está aqui. Isso na verdade, essa é a diferença da eficiência da empresa privada para a pública. Não significa, eu não estou dizendo isso, aliás, quero esclarecer, que o setor público tem que estar ausente em tudo. Não. Na saúde ele é fundamental, o SUS foi super importante na pandemia, na segurança pública tem que estar com a mão forte. Às vezes nos acusam de diminuir o tamanho do Estado. Na verdade, não. Nós estamos aumentando o tamanho do Estado onde ele tem que estar presente. Não é? Numa pesquisa, na intenção de voto, o senhor aparece em 4º lugar como futuro governador do Estado. Como o senhor vê isso? Absolutamente normal. Por quê? Porque eu não sou conhecido ainda. O vice-governador... Se eu te perguntar assim, quem foi o vice-governador do Tarso Genro? O nome dele, te lembra? Não lembro. Foi o Beto Grill. Vice-governador eu já falei o nome do Sartori, foi o Cairoli, mas provavelmente meu amigo, inclusive. O vice-governador do Antônio Brito, Vicente Bogo. Eu sei porque, claro, sou o vice-governador, meus antecessores, tá no e também, meio. claro, sou do meio político. Né? Então as pessoas não conhecem o vice-governador do jeito que conhece o governador. Então eu sou ainda relativamente desconhecido. Isso é uma coisa muito boa, porque eu quero ser conhecido durante o processo para me apresentar para as pessoas, sem os vícios de opinião, né, que no debate político muitas vezes acontece quando está muito tempo sendo conhecido. As rejeições, quando tu mede, essa pesquisa mesmo que me bota em 4º lugar, me bota em último lugar no outro quesito, que é muito bom estar em último lugar, a rejeição. Todos os demais, inclusive os que estão atrás de mim, têm rejeição maior do que a minha. A minha é a menor rejeição de todas, né? Então, em todas as pesquisas eu apareço com a menor rejeição. E, além disso, é o seguinte, eu não tenho as bolhas da polarização. Né? Não tenho as bolhas. Porque o que acontece? No lado da esquerda, tu tem aquela lacração esquerdista, né, de destruição de reputação, de defesa de um Estado grande, de porrada lá no outro lado, que é a extrema-direita, etc. O lado da extrema-direita também tem a lacração, tem... a porrada lá do outro lado, etc. Isso engaja mais na internet. Né? Eu não, infelizmente, se eu começar a falar de todas as políticas públicas aqui do governo do Estado, as entregas na internet, porque o algoritmo está montado para isso, o algoritmo vai te entregar no teu Instagram muito mais, provavelmente isso acontece, né? Do ouvinte também, muito mais posições mais polêmicas no sentido da lacração do que daqueles... Eu divido os políticos em 2 casos, né? 2 categorias, não por ideologia, mas por método, que é o método da lacração e da solução. Eu estou aqui no método da solução, estou entregando obras, estou recebendo demanda, estou trabalhando, sempre foi assim, desde quando eu era deputado. Né? E aí, por fim, tu tens também uma outra questão, que é o processo eleitoral está indo em fevereiro. Nós estamos no dia 26 de fevereiro hoje, né? E a eleição em outubro. Então, o governador Rigoto começou com 2%, a Ieda começou com 4%, o Sartori com 2%, e o Eduardo Leite, em 2018, a sua primeira eleição, que ele ganhou, ele estava com 6%, que é menos do que essa pesquisa que tu fala me coloca, em julho do ano eleitoral. Julho, não em fevereiro. Então, estou absolutamente tranquilo e acho, claro, que ganhar ou perder é do jogo, mas a verdade nós vamos ser competitivos, vamos estar disputando a eleição. Eu estou louco para começar os debates, né? Porque eu quero ver o que é que o adversário entende do Estado. Né? A esquerda me parece que vai defender um projeto desastroso, que é aumentar os gastos sobre arrecadação novamente, que é o que fizeram no governo Olívio, fizeram no governo Tarso e fazem no governo Lula. Né? E a extrema-direita, eu não conheço o projeto, me parece mais como é que se chama no Rio Grande, que uma tosa de porco, né? Muito grito para pouco pelo. Quer dizer, tem muita lacração, muita gritaria, muita frase de efeito, etc. Eu não vejo projeto nenhum. Até hoje não conheço, não sei qual é a proposta para a educação, para a saúde, para as contas públicas. Estou curioso em conhecer. Então, nos debates, quero apertar o adversário para saber, para o povo conhecer, não é? Cada um, e saber exatamente o que cada um pensa. Bom, está aqui no estúdio também, claro que os ouvintes não conseguem ver, mas eu vou descrever os ouvintes. Tem aqui, né, o Carlos Ranzi, também o Roberto Lucchesi, né, empresário conhecido aqui da região. O Carlos Ranzi, né, possivelmente deputado federal, a gente vai ter essa notícia, e Roberto Lucchesi, possível candidato a deputado estadual.
Como o senhor vê esses nomes? E vai ter uma reunião hoje, Clube dos 15, para falar justamente sobre isso, né? O nome está muito apropriado do clube, inclusive, do local, né, que nós vamos fazer o ato. De fato, no final do dia, então, depois da minha agenda aqui no período expediente, eu vou participar desse evento da Coordenadoria Regional do MDB aqui do Vale do Taquari. Estou muito animado com os candidatos do Vale do Taquari. Me parece a região que tem os candidatos de alta qualidade. Difícil encontrar uma região que tenha 2 candidatos estadual, também tem o Matheus Trojan de Mussum, o Roberto Luquezzi, que se filia hoje, é um empreendedor conhecido aqui da cidade, veio de fora da política, que é importante também para a gente ter uma oxigenação, importante também o quanto que ele está animado, comprometido, né, e certamente vai ser um grande deputado estadual, se assim a população desejar, tem tudo, né, para dar certo. E também o Ranzi, que é um querido amigo, foi praticamente empatou aqui na eleição de prefeito, né, foi uma votação brilhante, enorme aqui, em reconhecimento ao trabalho dele, alguém que já foi vereador, está preparado para ser o representante no Congresso Nacional aqui da região, que está precisando, inclusive, de melhor representação política na Assembleia e na Câmara Federal. Então, o MDB vem com 2 candidaturas estadual, uma federal aqui da região, e o Roberto Luquezzi hoje, se ele me permitir, eu quero abonar a ficha dele no MDB aí, para a gente poder recebê-lo nos nossos quadros com muita alegria. Estou muito animado aqui com a eleição, acho que nós vamos fazer realmente... Temos a possibilidade de eleger os 3 pré-candidatos do Vale do Taquari, e acho que o Luquezzi, que entra hoje no MDB, vai fazer uma grande dobradinha aí com o Ranzi, com uma convivência com os nossos prefeitos, vereadores, mas principalmente vai poder conversar com uma maneira muito qualitativa com a população aqui do Vale do Taquari, que precisa, como falei, voltar a ter representação política na Assembleia e na Câmara dos Deputados. Sei que a agenda do vice-governador é corrida, mas 1 minuto, porque tem também Matheus Trojan. O Vale do Taquari, tendo os 2 candidatos, não divide o voto e talvez não consiga nenhum. É muito boa. Porque, olha só, eu estou aqui falando contigo, como tu falaste, como vice-governador do estado e pré-candidato a governador. Mas antes disso, eu concorri 3 vezes a deputado estadual. Você sabe quanto? Eu sou do litoral norte. Tramandaí. Eu sou de uma região que é menor que o Vale do Taquari em número de eleitores. Lajeado tem quantos eleitores hoje? 54 mil eleitores. 64 mil eleitores. Tramandaí, na época, tinha 30 mil eleitores. E eu nunca concorri sem outros candidatos do meu partido na minha região. Nunca concorri. Primeira eleição, 26 anos de idade, fiz 27 mil votos. Assumi por um período curto o mandato. Segunda eleição, com 30 anos de idade, deputado mais jovem da Assembleia, 40 mil votos. Terceira eleição, deputado mais votado do MDB, com 53 mil votos. Sempre, repito, com outros candidatos do meu partido, fora os outros partidos, que também têm os seus candidatos, naturalmente, da minha região. E não eram candidatos pequenos, né? Eram ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos. Teve uma eleição que a vice-prefeita de Capão da Canoa, que é o maior colégio eleitoral do litoral, concorreu também a deputada estadual. E eu podia até, Joel, naquela última ocasião principalmente, por ser o deputado eleito da região, indo para a reeleição, líder do governo Sartori, né, que era o governo do governador do MDB, secretário-geral do diretório estadual do partido, eu poderia ter batido o pé e dito, não aceito outros candidatos do meu partido na minha região. Você é o único. Eu poderia ter feito, mas não fiz. E estou aqui, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, se alguém quer ser deputado, quer ser vereador, quer ser prefeito, quer ser governador, quer ser alguma coisa na vida pública, não pode ficar preocupado com os outros candidatos que também vão concorrer. Você tem que estar preocupado com a sua campanha, confiar no teu taco e ir adiante. Eu não tenho dúvida que, eu te falo com muita sinceridade, são todos quadros. Matheus, grande prefeito lá de Mussum, foi uma referência nas enchentes. O Roberto agora vem, né, com toda a sua vivência do empreendedorismo privado, que também vai adicionar muita coisa bacana para a política, todo o seu dinamismo. O Ranzi, a nível federal, concorrendo com toda a sua experiência política também. Os 3 têm chance real de eleição, né? E eu não tenho dúvida que nós vamos vê-los parlamentares, estaduais e federal, e vão ter todo o meu apoio para que a gente possa atingir esses objetivos. Tem um recado aqui de ouvintes, vários recados, perguntas, infelizmente o tempo não permite, mas tem um que eu vou ler. Diz o seguinte, ó, Gabriel é um grande cara, foi meu colega de faculdade, abraço, Cajá, de Estrela. Cajá veterinário, tia. Isso, exatamente. Pro Cajá, nos formamos em medicina veterinária juntos, lá em Canoas. Exatamente. Ele fazia trançado de corda. Isso, tem um nome específico para quem casqueiro, trabalha. Não é, cara? Não, tem outro, mas é que trabalha só com cor e tal. Isso. Guasqueiro. Guasqueiro.
Gosto. Eu comprei, inclusive, compro meu cavalo com ele lá. De alta qualidade. Bom, muito bom. E um bom veterinário. Um abraço pro Cajá. Vice-governador, obrigado por ter vindo, né? Aqui é o Vale Taquari, a Rádio Independente sempre à disposição, o estúdio aberto, a rádio sempre à disposição aí do senhor. Obrigado, eu que agradeço. Eu já havia falado com um repórter de vocês ali na visita à ponte. Se forem cobrir também os outros eventos, vai ser uma alegria. Espero poder voltar muitas vezes para a gente falar muito do Rio Grande. Estou muito animado aí com a nossa pré-candidatura e principalmente com a possibilidade de avançar naquilo tudo que fizemos. Obrigado, viu? Este é o vice-governador do estado, né, Gabriel Souza, do MDB, visitando aqui o Vale Taquari, passando também pela Rádio Independente. Vamos a um breve intervalo, em seguida teremos correspondente independente com a Brenda Giovanazzi, voltamos em seguida.